Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Bem-vindos a mais um trabalho, o primeiro do ano, o primeiro trabalho de muitos que realizaremos esse ano na seara do Cristo Jesus, aqui na nossa casa, na casa de vocês, na casa de Moacir. Hoje temos a grata satisfação de contar mais uma vez com a nossa querida irmã Heloíse Monteiro, que trará para nós o tema da noite de hoje, Desafios da Evolução. Vamos agora fazer a nossa prece para o início das nossas atividades de hoje. Elevemos o nosso pensamento ao alto e agradeçamos. Querido Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais um ano que se inicia, por mais uma atividade, mais uma noite de estudo, em que aqui estamos para mais uma reflexão sobre o Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, nessa casa que nos acolhe, que nos abraça e que tanto bem tem trazido para essa nossa compreensão dessa nossa jornada. Que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus ilumine a todos nós nessa noite para uma compreensão do que aqui será ministrado, que a nossa irmã possa ter o auxílio da espiritualidade maior para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. E assim, damos, meus queridos, por iniciada mais uma atividade na noite de hoje. Que Deus nos abençoe, graças a Deus. Passo a palavra à nossa querida irmã Heloíse. Pode ficar à vontade, querida. Meus amigos, que a paz do Cristo esteja sempre presente em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez unidos e reunidos em nome de Jesus para mais um momento de estudo e reflexão. Nós, quando vamos a uma casa religiosa, nós vamos em busca de algo que apacente as nossas inquietações. Hoje nós vamos falar sobre o desafio da evolução. Algumas pessoas dizem assim: por que assistir uma preleção com cunho evangélico? Quantas vezes realmente as pessoas têm oportunidade de participar de conversações edificantes? Porque nós vivemos num ambiente onde as conversações são chulas, desinteressantes, pouco produtivas, não proativas e só nos depreciam. Alguém vai dizer assim: poxa, a senhora arrasou. Comigo? Não. Eu sei que a maioria das pessoas, dos jovens aos mais maduros, gostam de rolar telas, não é? Tempo todo. Estou vendo ali uma jovem com uma carinha, como se eu tivesse descoberto ela no meio de todos vocês, como se eu não soubesse, como se eu não tivesse filhos, sobrinhos mais jovens, adolescentes. Eu sei que muitas pessoas, embora estejam na idade escolar, elas fogem dos compromissos de assistir às aulas, não é? Quando em família, as pessoas se unem para falar de coisas banais. Quando nos pequenos grupos onde elas trabalham, ou pequenos grupos sociais que elas participam, as conversações giram sempre em torno do último grito da moda. Não em moda vestir, propriamente dito, mas a moda das notícias. Aquelas notícias que acontecem de manhã e à tarde já são notícias velhas que ninguém quer saber mais. Porque hoje o que acontece do outro lado do mundo, nós aqui sabemos em tempo real.
Isso tem um valor bastante significativo para quem quer viver bem informado, mas pode também tumultuar a nossa mente. Eu me lembro de um professor, mestre em psiquiatria, psicólogo também, Augusto Cury, que ele falava há uns 20, 30 anos atrás, que o grande mal do nosso século e da nossa geração atual seria o que ele intitulou Síndrome do Pensamento Acelerado. Isso gera o quê? Ansiedade de todas as matizes. Ansiedade a ponto de chegar ao pânico. Porque quando a ansiedade ela atinge um nível tão estressante, a pessoa precisa de medicação. E o que é que isso acontece? Por que isso acontece? Acontece muito principalmente com essa infinidade de informação, todo dia, a todo momento, a todo instante, de uma forma que muita coisa não se aproveita em nada e não edifica. Vocês têm que entender uma coisa: nós somos seres perfectíveis. Nós precisamos, temos a necessidade de nos alimentar de coisas elevadas, de pensamentos elevados, de informações que agreguem valor ao que nós já temos em nós e alavanque a nossa evolução. Não é isso que acontece, de um modo geral, nas rodas de conversações que nós enfrentamos. Então, hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho fantástico. O grande objetivo pelo qual nós estamos aqui no planeta Terra: evoluir. O grande objetivo de uma jornada na Terra é evoluir. E nós vamos falar sobre algumas coisas, pontuar algumas coisas e conversar para que a gente entenda qual é a minha diretriz a seguir a partir do conhecimento dessas informações. Eu sei que estou aqui para evoluir. A grande maioria de vocês, quando chegaram a uma casa religiosa, porque é assim com todo mundo, que quiseram fazer questionamentos, tinha uma necessidade muito grande de ter respostas. Respostas a questionamentos. Eu mesma, que nasci, fui criada, fui educada dentro do catolicismo, não encontrei respostas. Isso há 60 anos atrás, ou mais, né? Eu já passei de 60. Então, buscando respostas. Então, eu queria saber o que sou, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui e por que sofro. E eu fazia o catecismo aos 10 anos e fazia algumas perguntas para o padre. Além de não me responder, ele me dava penitência. Porque eu fazia perguntas que não era própria para uma menina na minha idade, há 50 anos atrás. Entendeu? Ou seja, eu fazia perguntas que ele não tinha resposta, porque eu queria essas respostas. Eu queria saber o que sou, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui e por que sofro. Principalmente porque sofro. Essa resposta eu queria. Mas é uma resposta que satisfaça a mente com necessidade de aprendizado. Não é uma resposta qualquer. O que sou? Eu sou uma consciência, ou seja, um espírito manifesta em corpo físico, vivenciando um processo evolutivo. Isso serve para todos nós. Entendeu? Por que uma consciência manifesta em corpo físico? Porque existem outras consciências aqui que não têm o corpo físico, que estão sentadas entre vocês nesses bancos ouvindo a nossa conversação. São os chamados mortos ou desencarnados. Eles também jornadeiam na erraticidade, buscando evoluir. Mas não vamos falar como é a evolução na erraticidade. Vamos falar como é a evolução aqui, em corpo físico. De onde eu vim? Eu vim da pátria espiritual. Para onde eu vou?
eu vou voltar para a pátria espiritual, porque antes de ser manifesto no corpo físico, eu sou espírito. E o espírito, digamos, é imortal. O espírito não tem fim, o espírito não acaba. Quando eu terminar o meu processo evolutivo, e cada um de vocês também, nós seremos espírito. Nós não precisaremos, isso daqui a alguns bilhões de anos, viu gente? Que a gente está num processo, entendeu? Espírito de terceira ordem, olha, todo mundo vai ter medo. Todos nós estamos num processo, espírito de terceira ordem, em processo de evolução, porque somos perfectíveis, mas esse processo é lento. Então, eu voltarei para a pátria espiritual e serei espírito pelo infinito das eternidades. Mas até que se processe esse infinito das eternidades daqui a alguns bilhões de anos, eu preciso evoluir. Agora vem a última pergunta: por que sofro? Eu sofro em virtude das minhas escolhas equivocadas. Dentro do meu processo evolutivo, eu tenho para mim o que se chama liberdade de arbítrio. Eu faço escolhas. Quanto mais infantil, mais primordial, menos evoluído um espírito for, mais escolhas insensatas ele faz. Então, se eu sofro nessa encarnação, é porque fiz escolhas insensatas. E o que é sofrer? Sofrer é quando eu sou privada daquilo que eu quero. Se eu sou uma pessoa infantil, o meu querer vai ser um querer atropelado. Eu não vou escolher o meu querer como deveria. Então eu vou permitir que os meus caprichos façam escolhas. E quando eu faço escolhas que interferem no arbítrio de outras pessoas, quando eu faço escolhas que interferem na felicidade de outras pessoas, porque eu quero, eu contraio dívidas. Dívida você contrai com quem? Com Deus? Não, você contrai com você. Com o seu processo evolutivo, com o nosso processo evolutivo. Então, quanto menos eu entender essa mecânica da evolução, no uso da minha liberdade de arbítrio, eu vou fazer escolhas insensatas. E essas escolhas insensatas vai gerar algo que a gente pode dizer que são provas, expiações, vicissitudes, que são os grandes desafios existenciais que todo ser encarnado tem que enfrentar. Quando eu consigo uma evolução onde minhas escolhas são mais assertivas, essa dor, essas vicissitudes, essas provas e expiações são suavizadas. Então, nós vamos hoje entender essa mecânica. Como é que isso funciona para a gente aplicar no nosso viver. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre... Para se evoluir, é necessário desenvolver espírito de gratidão. Olhem o que está acontecendo nesse momento singular do outro lado do mundo. Que todos saibam que Deus ama a cada um de nós com igual amor. Se um de nós, se alguém aqui nessa sala, encarnado e desencarnado, odiar, detestar, querer mal a quem quer que seja, saiba que Deus ama essa pessoa que você pode odiar com todo o amor que Ele ama você. Vocês já pararam para pensar que as bênçãos
de Deus, elas são universais? O sol nasce para todos ou só para aqueles que são bons? A água contida nos rios, nos mares, o ar que nós conseguimos respirar, a natureza com sua forma vibrante e várias outras coisas que nós poderíamos, o sol que traz sua energia, luz, calor, promove a fotossíntese, revigora, mata bactérias nocivas, não é? E uma infinidade, porque o sol tem também a sua capacidade de promover a vida. O sol é uma coisa fantástica. Ele pode fulminar alguém. Se você for... Agora a gente está vendo que aqui está um calor. Eu mesmo estou morrendo de calor. Estou suando aqui as bicas. E nós sofremos, o planeta como todo, sofre uma onda de calor terrível. E em outros lugares extremos o calor está muito mais intenso. Pode até matar. Mas ele também promove muita coisa benéfica. Inclusive, ele tem um processo que ele entra com um quimismo na água do mar. As enxurradas das águas, quando vêm por ocasião das chuvas torrenciais, que desaguam dos rios, desaguam dos mares. Há um quimismo que é feito com o sol e a salinidade da água, que mata uma infinidade de micro-organismos nocivos. Se a gente fosse falar do benefício do sol, além daquele que a gente estuda na escola, seria necessário ficar aqui conversando sobre esse assunto. Mas não é o objetivo da conversação de hoje. Todas essas pessoas hoje, que estão do outro lado do mundo, sem pátria, vivendo guerras, isso tudo que eu estou falando é para explicar porque nós temos que ter espírito de gratidão. Todos eles são filhos de Deus, como nós. Então, se no meio de todo esse tumulto singular que o planeta passa hoje, Deus permite que nós estejamos hoje aqui, em pleno ano novo, sentado aqui nas cadeiras quase seculares da casa de Moacir, ouvindo essa palestra tão despretensiosa. Vamos voltar para as nossas casas, dormir nas nossas camas, com lençóis de algodão, 180 fios. Eu amo esses lençóis 180 fios. Bem confortáveis, o calor está grande. Vamos tomar o nosso chá, vamos tomar uma água ou um suco, comer uma fruta. Existe gente que não tem pátria, quiçá um teto para descansar uma noitada. E esses mesmos são filhos de Deus iguais a nós. Então, se nós não precisamos nesse momento, eu não estou falando de 4 ou 5 pessoas, eu estou falando de milhões de pessoas que estão nessa situação. Então, se eu, nesse momento singular, porque Deus permite que eu esteja do outro lado do mundo, tendo uma situação amena, por que eu não tenho que ter espírito de gratidão? Porque minhas escolhas seriam, para que eu tenha espírito de gratidão, eu teria que ter nascido como, vamos dizer assim, uma atleta para as meninas ou um atleta para os meninos de alto rendimento que está na moda. Um medalhista olímpico ou um desses jogadores, eu não digo nem daqui, desses times famosos aí da Eurocopa. Quer dizer, a minha exigência de escolha para ser feliz é a vaidade louca. Veja, eu ainda estou fazendo escolhas insensatas. Por quê? Porque eu estou aqui, eu vim com os meus pés, eu optei estar aqui nesse momento, eu estou aqui porque eu poderia estar em outro lugar, tomando umas biritas, né? Que hoje é o dia do povo encher a cara.
comer em excesso para depois estar passando mal. Mas eu escolhi estar aqui. Então, se eu escolhi estar aqui, eu já fiz uma escolha interessante. Nossa vida, nosso processo evolutivo é pautado de pequenas escolhas do dia a dia. Nós vamos falar agora aqui de coisas simples, porque não convém que eu fale aqui nesse grupo tão heterogêneo, de formas mais profundas. Nós vamos falar aqui de algumas coisas para que isso sirva de termômetro, para que cada um de nós avalie como é que está a minha evolução. A evolução de cada um. Além de observar as escolhas, nós vamos falar daquilo com o qual eu tenho afinidade. Eu tenho afinidade com o quê? Vamos ver que tipo de música eu ouço. Que tipo de pensamento povoa a minha cabeça? Como é que eu me comporto e do que é que eu falo? Que tipo de perfume eu uso? Aí alguém vai dizer, minha senhora, o perfume, isso é uma coisa tão pessoal. O perfume fala sobre você. O perfume fala sobre suas escolhas. Tem gente que entra no ambiente e o perfume vem a 10 quilômetros na frente. Aquele perfume intenso. Entendeu? Agora vá de manhã num ônibus cheio, com um camarada baforado desse perfume intenso. Eu tenho rinite alérgica. Eu vou morrer de tossir. Ou pedir, por favor, pare, eu vou a pé. O perfume fala sobre... que algumas pessoas acham que isso é muito particular. O perfume fala sobre mim, porque quando eu coloco um perfume, o perfume se mistura com a exudação que sai do meu corpo. O que é exudação? O suor. E às vezes o perfume que tem um odor característico, ele isoladamente, quando ele se mistura ao meu suor, ele se transforma em outra coisa. Já pararam? Alguém diz assim, fulano, que perfume você está usando? Ele diz tal. Não, esse não é o perfume, porque eu conheço fulano que usa esse perfume e o odor não é esse. Algumas pessoas têm o olfato muito afiado, né? E elas identificam mesmo. Então, todas essas citações, como a música que eu ouço, as amizades com as quais eu quero me afinizar, o perfume, a leitura e quais são as minhas atitudes diante das situações. Quando eu vou ouvir uma música, que tipo de música eu prefiro? Porque tem gente que gosta do pancadão, tem gente que gosta do heavy metal, tem gente que gosta de música eletrônica, tem gente que ouça o que ouvir, a música tem que estar bem alta, para incomodar os ouvidos e fazer passar mal. As pessoas têm aquela necessidade de extravasar. Eu estava comentando com os meus confrades, meus colegas daqui, que ontem não dormi porque tinha um vizinho com uma música inconfessável, que eu não vou nem dizer que tipo de música era, que começou de 4 horas da tarde e não desligou o som até 9 horas da manhã. E ficou tão bêbado que a mulher queria levá-lo para um socorro médico. Ele já estava sem conseguir se levantar do chão. Veja que escolha. A pessoa escolheu se embriagar e incomodar toda uma vizinhança para dizer que estava comemorando o Ano Novo. Escolha. Eu mesmo estou aqui profundamente aborrecida porque não dormi. Mas isso para mim é cômico também, porque eu observo as atitudes humanas e parece uma coisa tão simples. E se alguém aqui ainda se identifica com esse tipo de atitude, tem que refletir para mudar. Quando eu escolho ler um livro, eu gosto de ler. Tem gente que nem gosta de ler. Identificar alguém que gosta de ler já é uma coisa maravilhosa, viu? Quando eu leio que tipo de livro?
Qual é o tipo de literatura que me envolve? Eu tenho que refletir a respeito disso. Qual é o tipo de música que eu escolheria para tocar no meu... Como é que diz hoje agora, da forma moderna? Spotify, é? No meu tempo era vitrola, a minha vitrola. O que é que eu seleciono para ouvir? Com que eu tenho afinidade? Porque uma coisa eu vou dizer a vocês. A angelitude, por que eu falo de angelitude? Porque todos nós seremos anjos. Mesmo que leve todos esses milênios que eu falei aqui no começo. O processo evolutivo é assim. Ele é lento, mas é ascendente. Ele sempre vai evoluindo a doses homeopáticas às vezes, mas lentamente. Então, eu preciso melhorar as minhas escolhas, até do perfume que eu uso. Quais são as minhas escolhas no vestir? Olha, esse negócio de vestir, o que eu visto, é tão sério que tem uma exortação aqui, nas paredes, pedindo às pessoas que frequentam a casa religiosa para se vestir adequadamente, estando dentro de uma casa religiosa. Existem pessoas que têm uma necessidade, agora existe muito, viu? Porque esse negócio de redes sociais, que isso está bombando, existem pessoas que têm uma necessidade muito grande de aprovação dos outros, validação dos outros. E isso daí não é necessário para o processo evolutivo. Agora, tem uma questão. Aquele que está em curso, no processo evolutivo, ele é um ser solitário. Ele pode estar no meio de uma multidão. Ele pode ter uma família numerosa. Mas ele está... Ele e Deus. Todo o processo evolutivo se dá dessa forma. Mas, para alcançar a santidade, o que é necessário? Porque muitas pessoas estão concomitantemente evoluindo numas coisas e retardatários de outras. Eu tenho um exemplo muito interessante, que eu nasci no interior. Um exemplo de virtude, que tem gente que acha que não é virtude, mas eu vou dizer a vocês que é. Porque tem pessoas, todos nós, aqui nós estamos nivelados, não tem ninguém numa situação superior, porque se tivesse não estava aqui, estava em outro planeta. Todos nós somos espíritos de terceira ordem. Essa terceira ordem, ela tem uma fração de hierarquia que vai até do 1 ao milésimo. Quiçá estejamos nos últimos degraus, já botando um pezinho no último degrau da próxima ordem. Não é? Mas todos nós somos espíritos de terceira ordem. Então, tinha uma senhora, na época que eu era menina na minha terra, que ela era dona de uma casa de conveniência. Era assim que minha mãe chamava para a gente. Ou seja, ela era uma dona de um bordel. Não é? Então, essa senhora, que eu agora faço referência a ela como sendo virtuosa, alguém... Não é possível que a senhora vai falar que a dona de um bordel tinha virtude. Minha senhora, vou falar. Para que vocês percebam que o processo evolutivo, ele não se dá de uma forma total. Você sai evoluindo em várias coisas e sendo deficiente em outras, até fechar o ciclo, até ser um ser formado. Nós somos imperfeitos, nós estamos em formação, somos perfectíveis. Não somos uma matéria acabada, nós estamos em construção. Então, essa senhora
tinha duas moças, durante um certo período, duas moças que eram garotas lá dessa casa de conveniência, tiveram filhos. Elas eram muito jovens. E elas queriam ganhar o mundo. Eram muito moças, muito jovens. E essa senhora, ela não teve filhos. Quando essas duas jovens, não de uma vez só, em momentos pontuais, abandonaram as crianças lá dentro da casa de conveniência e partiram para o mundo, isso era no interior, ela tomou essas crianças para si como filhos e criou essas duas crianças como filhos. Um dia, inclusive, eu estudei com uma dessas crianças na época do colégio. E a filha dela, que foi abandonada por essa mãe, casou-se na igreja da matriz da minha cidade. Veja, gente, veja que obra maravilhosa essa mulher fez, de maneira despretensiosa, sem precisar de holofote. Uma vez ela foi questionada e disseram para ela assim: Odete, por que tu criaste esses filhos que não eram teus? Ela disse: mas foi 2 anjinhos que Deus botou na minha vida. As mães eram muito jovens, elas também precisavam viver a vida. Eu já estava velha mesmo, estava não, ela estava com 40 anos. Eu, como não ia ter filho, ela tinha o companheiro dela de uma vida toda que viveu com ela, administrando essa casa lá na nossa cidade. Então, quando as crianças cresceram, ela pegou, alugou uma casinha do outro lado da cidade e botou as crianças e tirou as crianças de dentro da casa de conveniência. E essas crianças cresceram como crianças naturais. Alguém pode dizer assim: como é que alguém pode acreditar que uma mulher que tem uma vida dessa, ganha a vida com um ofício desse, possa ter virtude? Eu digo a vocês que essa mulher, ela já é falecida, Dona Odete, ela tem grande virtude. Porque a virtude, a nossa, isso é para que quando você for analisar a sua virtude, você não coloque uma rigidez muito grande. Você abrace a si mesmo e dedique a você o alto amor, né? O alto amor é amar a si mesmo. Não seja rígida ou rígido em fazer julgamentos em relação a você mesmo. Essa senhora, ela educou 2 cidadãos. Ela tirou essas 2 crianças que se transformaram em 2 cidadãos, porque eu acompanhei até quando eles foram pai e a menina mãe, o menino pai e a menina mãe, e criaram os filhos lá dentro da sociedade, da pequena cidade onde nós nascemos. Ela transformou essas pessoas de futuro incerto em 2 cidadãos. Todas as vezes que um de nós não cumpre o seu dever diante da sociedade, ele se torna um peso para a sociedade. E como é que isso acontece? Se eu for mãe, se os homens que estão aqui forem pai, e não cumprirem os seus compromissos de paternidade e maternidade, e os filhos forem jogados na sociedade, vitimados de todos os erros que os pais cometeram, vão se transformar em marginais. E quando a sociedade está cheia de marginais, o que é que acontece conosco? Então, toda vez que nós não cumprimos o nosso compromisso, existem pessoas que não cumprem o compromisso com os pais idosos. Receberam todo o carinho, toda a atenção. Quando os pais ficam idosos, eles colocam os pais numa casa. Ainda bem que aqui na casa de Moacir existe uma casa de longa permanência para amparar pessoas em situações de vulnerabilidade
social na senectude. Então, quando uma pessoa não cumpre o seu compromisso de cuidar dos pais idosos, ele sobrecarrega a sociedade com as suas omissões. Quando um cidadão trabalhador não cumpre o seu papel, não cumpre o roteiro das atividades dentro da empresa que ele trabalha, recebendo o seu salário, ele sobrecarrega outras pessoas para que as engrenagens do funcionamento da empresa não quebrem. Vejam que nós temos compromissos evolutivos conosco e temos compromissos evolutivos com a sociedade também. Então, é necessário entender essa mecânica. Eu tenho que, como cidadão, cumprir o meu compromisso. A mulher é mãe, é esposa, é filha, é cidadã. O homem, da mesma forma. O homem é esposo, é filho, é pai, é cidadão. Qualquer um desses compromissos, em qualquer uma dessas fases, que forem negligenciados por nós, é peso para a sociedade. É a sociedade quem vai responder. É por isso que existe sempre uma agregação do karma de uma sociedade. Porque as consciências desertoras dos seus compromissos sobrecarregam a sociedade. Gente, os papéis que muitas pessoas têm que desenvolver e não desenvolvem na sociedade sobrecarrega principalmente na área de educação, de saúde. Na área de educação, um professor que é professor por conveniência, porque tem professor que só Jesus na causa. Ele não consegue nem cumprir a sua agenda. E tem professor, eu tenho uma amiga, que ela, quando ela sente uma alegria de rever os alunos. Ela quer saber sobre os alunos, se os alunos prosperaram, como eles estão. A minha professora do jardim de infância ainda é viva. Quando eu vou na minha cidade natal, ela quer que eu a visite de todo jeito. É uma coisa incrível. Essa mulher era uma devoção ao magistério. A Mara Rezilda. Existem pessoas... Quando um professor negligencia o seu trabalho na educação, vocês já imaginaram o peso que isso é para a sociedade? Então, nós temos verdadeiramente compromissos individuais e coletivos. E tudo isso vai pesar no nosso processo evolutivo. Muitas vezes a pessoa vem para um compromisso, como uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, ou mesmo médica. Trabalhar no laboratório de análise, trabalhar com biomedicina. E essa pessoa não cumpre o seu compromisso. Várias coisas que deveriam ser realizadas pelas mãos dela não é realizado. E isso é um peso para a sociedade. Então, falando de coisas assim, analise cada um a si mesmo, se cada um tem cumprido os compromissos pelos quais está aqui. Aí tem gente que diz assim, mulheres, né? Eu não quero ser mãe porque eu não quero perder minhas curvas, não quero perder minha forma. E homens dizem, eu não quero ser pai porque eu não quero assumir responsabilidades de educar outras pessoas. Mas se por uma questão do destino, essa pessoa se torna pai ou mãe, e aí? Vai fugir do compromisso? Não, vai cumprir o compromisso. Esse é o compromisso. Eu tenho que cumprir o meu compromisso, para não ser pesado para a sociedade. Porque isso será cobrado e eu virei em outros momentos com a mesma expectativa de ser um professor, um médico, um advogado. O que dizer de um advogado
que pegou a ciência do direito, que era para proteger o direito dos inocentes, e deu um nó na lei, encontrou brechas na lei para se favorecer e só ganhar o vil metal. Vai ter que vir fazer reparação. Se ele prejudicou alguém com esse, um engenheiro pega a ciência da engenharia civil e constrói casas, superfaturando os produtos para a alvenaria. Era para pegar 5 sacos de cimento, ele bota 2,5. Depois de pouco tempo, a construção vem ao chão, prejudicando a infinidade e às vezes tirando até a vida. O que eu estou querendo dizer é que todo mundo que tem o seu ofício, ninguém recebe um ofício para realizar, para tirar a vida de pessoas e negligenciar. E diz assim, não, mas eu sou açougueiro, eu sou pedreiro. Pedreiro constrói essas coisas maravilhosas aqui. Não importa que simplicidade tenha a sua função. Eu sou gari. Minha gente, tem gente mais importante do que um gari. Se não fosse os garis, o que seria a orla de Boa Viagem hoje de manhã? Foi tirada toneladas de entulho, lixo, porque alguém passou horas lá, bebendo todas, comendo a ceia de Natal lá no mar, entendeu? Isso assim também foi em Copacabana, isso assim foi no centro de Belo Horizonte. Que importância tem um gari na sociedade? Porque eu tenho uma função simples, pode ser desdenhada, toda a função é necessária. O gari, tanto quanto um médico. Então, se eu vim com uma função, eu vim apenas para ser mãe, eu não trabalho fora, quem trabalha é meu marido. Cumpra o seu roteiro dentro da sua casa. Cuide da sua casa, cuide do seu marido e cuide dos seus filhos. Porque a mãe que cuida dos filhos e transforma esses filhos em cidadãos, ela está fortalecendo a sociedade. A mãe que dá exemplo à filha de como se comportar, como se vestir, como falar, como proceder dentro da sociedade, nas rodas de amigos. O pai que dá, não só diz ao filho, faça assim, ele faz e dá exemplo, ele está construindo uma sociedade. A partir do momento que as pessoas negligenciam essas pequenas coisas do dia a dia, dentro dos seus lares, a sociedade decai. Então, nós vamos falar, que já não vai dar nem tempo de falar direito. Vamos falar sobre o sofrimento, mas não vamos falar do sofrimento em si. Nós vamos falar da expiação, prova, missão e reparação. Todos nós queremos saber por que sofremos, né? A resposta muito generalizada veio. Eu quero dizer de antemão que todas as respostas e conversações que são dadas por mim aqui nessa despretensiosa palestra não são minhas, viu? São dos espíritos superiores. Eu apenas estudei, copilei um monte de coisa, de várias obras, e hoje estou aqui oferecendo esse singelo contributo a vocês. Queria eu sou a primeira estudiosa, a primeira pessoa a tentar a realizar isso que eu estudei em minha vida. Eu sou apenas um aprendiz, pobrezinha de mim. Então, vamos falar sobre prova, expiação, missão e reparação. Porque dentro disso está aquilo que a gente chama de sofrimento. Prova. As pessoas às vezes pensam que numa encarnação ela não vai viver prova, expiação e missão, nem tampouco reparação. Mas eu vou provar a vocês, de uma forma muito simples, que a grande maioria de todos nós está fazendo tudo isso ao mesmo tempo, concomitantemente.
simultaneamente. Por exemplo, a prova, ela está muito ligada ao que eu tenho que aprender, ao que eu tenho que me submeter para o meu processo evolutivo. A expiação, ela está diretamente ligada aos erros cometidos em encarnações anteriores. Eu venho expiar e venho passar por um momento mais intenso de uma prova que foi numa encarnação, uma prova que eu negligenciei, que eu não vivi, não vivenciei como deveria. E quando essa prova vem com característica de expiação, ela vem com um grauzinho de dificuldade a mais. Cada vez que a gente não sai bem na prova, ela vem com um pontinho a mais de dificuldade. Então, se alguém está em prova hoje, por favor, fique atento. Porque se é prova, ela está da maneira mais suave que pode ser. Depois não chore, viu? Então, a prova, ela vem, vamos dizer assim, a gente nasce num ambiente modesto, que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma vida modesta, porque eu nasci no interior, numa situação muito simples, e continuo na simplicidade. Então, muitas vezes você já é jovem, você tem um interesse de fazer um curso superior, uma graduação. Mas aquilo que você vai enfrentar para fazer essa graduação é muito mais doloroso do que uma pessoa que tem valores amoedados. Por quê? Porque eu mesma estudei em escola pública. No interior, na época, há 60 anos atrás, não existia nem escola particular, nem se eu quisesse, nem se eu tivesse meios para conseguir estudar numa escola particular, eu teria que vir para a capital, eu não tinha meios para isso. Então, eu estudei na escola pública e consegui me graduar trabalhando. Por quê? Porque meus pais não tinham meios de pagar uma graduação para mim. E não foi nada fácil. Quem vai trilhar esse caminho sabe que esse caminho é desafiador. Mas se eu tenho verdadeiramente, sou jovem, e tenho verdadeiramente um objetivo de estudar, eu vou trilhar todos os caminhos, sem olhar para trás. Isso é uma prova. Eu não estou dizendo que uma pessoa que cursou apenas o ensino médio, né, na minha época se chamava segundo grau, que ela não tem a condição de ter um trabalho técnico e ganhar o seu pão. Toda pessoa com o seu ofício, por mais simples que seja, ela tem condição de ganhar seu pão. Essa questão de querer estudar e buscar o conhecimento é uma questão própria de algumas pessoas. Então, você leva um tempo maior. Eu mesma tive que trabalhar para pagar os meus estudos. Tem gente... Hoje, eu consegui manter meus filhos se graduando sem trabalhar. Veja, eu proporcionei isso para os meus filhos. Já formei uma que já é independente e o menino está em formação. Mas não é todo mundo que consegue essa façanha. A grande maioria das vezes as pessoas têm que estudar e pagar a sua formação. Então, você vai ser um grande desafio, você vai levar um tempo muito maior para realizar aquilo. E se você tiver determinação, você vai conseguir. E eu não vejo meio para uma pessoa comum melhor de melhorar de vida do que estudar. É o único caminho, entendeu? Digno é estudar. Pelo estudo você consegue. Então você passou pela prova, você conseguiu estudar. Aí vem uma outra situação. Você está trabalhando
e você está namorada de um certo jovem, sendo você uma mulher, ou o jovem, sendo um homem, está namorado de uma certa jovem. Então, você estudou, passou pela prova da resistência, concluiu, recebeu sua graduação, e agora você vai partir para o consórcio a nível de conjugabilidade. Você vai se consociar com uma pessoa. Quer dizer, vocês serão cônjuges, né? A mulher e o homem. E dessa união vai nascer filhos. Vocês sabiam que a maternidade e a paternidade é uma missão? Tem muita gente que não quer esse compromisso hoje, entre os jovens, não é? Mas a maternidade e a paternidade é uma missão. Então, eu passei por uma prova de resistência para fazer minha graduação. Lá na frente, eu me consociei com a pessoa que eu escolhi, que isso é uma coisa maravilhosa nessa terra aqui. Não é em todo lugar, porque lá no Oriente Médio, as mulheres e até mesmo os homens têm os seus casamentos arranjados pelas famílias ainda, em muitos lugares. Quer dizer, você escolhe por simpatia a pessoa que você quer se relacionar. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente tem essa liberdade todinha e ainda erra, porque existem muitos divórcios, não é? Então, você vai, se conssocia, é mãe, é pai. Então, a paternidade e a maternidade é uma missão. Você está jornadeando na missão, vai educar seu filho ou filha com o propósito dele ser útil à sociedade, como você está sendo. Depois, você mais consciente, você vem para uma casa religiosa como essa e se junta com um grupo para prestar trabalho comunitário a uma célula da sociedade menos favorecida. Essa casa, a Casa de Moacir, tem vários trabalhos que ela realiza em favor dos menos favorecidos. Você está fazendo o quê? Você está fazendo reparação. Todo aquele que sai do seu ponto de conforto e trabalha no bem, ele está colocando um monte de tijolinhos para minar o mal, o possível mal que tenha feito em outras encarnações. E toda vez que a gente sai do nosso ponto de conforto para assistir os pequeninos de Jesus, a gente está fazendo reparação. Isso tudo é o processo evolutivo. Todos vocês, acredito, estão passando por isso sem nem saber. Porque toda vez que eu faço alguma coisa em favor de outrem, às vezes não é preciso nem tirar do bolso, abrir a carteira. Às vezes é uma boa palavra, é um acolhimento, é um conselho oportuno na hora certa. É tirar a pessoa daquele momento de confusão mental e dar um choque de realidade na pessoa. É tirar a pessoa do caminho que, se ele continuasse ou ela com aquela ideia na cabeça, ia fazer uma ação que ia se arrepender pelo resto da vida. E você ali presente, você dá uma diretriz diferente. E isso é reparação. Todo bem que você faz é o advogado seu que vai falar e aprovar você diante da sociedade. Agora, todo mal também, viu? A recíproca é verdadeira. É por isso que é muito bom escolher o bem. Então, quando nós falamos desse processo evolutivo, a gente pontua todas essas coisas que as pessoas pensam que a missão, ela foi delegada apenas para homens como Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e outros missionários, que eu considero até Herbert de Souza, que até era ateu, mas fez uma campanha maravilhosa em favor daqueles que têm fome. Já é falecido o Herbert de Souza. Quer dizer, não precisa ter religião. O que precisa é ter religiosidade, é Deus no coração.
todas essas pessoas estão concomitantemente passando por provas, vivendo possíveis expiações, porque uma pessoa pode estar fazendo tudo isso e pode ter na vida dela algo que não se resolve. Por exemplo, uma pessoa, homem ou mulher, gostaria de viver um afeto correspondido. Já teve vários relacionamentos e nenhum desses relacionamentos deu certo. Ela não consegue, ele também não consegue viver uma união onde há harmonia. Existem muitas pessoas hoje que estão solitárias. Isso pode ser uma expiação leve, não é? Porque existem expiações, como, por exemplo, uma doença mental grave, sem cura. É uma expiação. Mas eu estou falando de uma expiação moral, onde eu gostaria de ter uma companhia sendo mulher, o outro homem, e não consigo, apesar de estar livre e aberto para isso. E a pessoa tem que levar uma jornada inteira solitário. É desafiador. Talvez alguém não perceba o quanto é desafiador se tiver muito bem acompanhado, não é? Mas se tivesse sozinho, compreenderia. Então, nós estamos simultaneamente passando por todas essas fases do processo evolutivo. É necessário que analisemos. O processo evolutivo se dá de forma efetiva a partir do momento que eu faço escolhas mais assertivas. Isso foi a frase que eu disse no começo. Então, a partir de hoje, eu vou pensar melhor nas minhas escolhas. Eu vou pensar melhor em tudo o que acontece comigo. Aquilo que eu falo, de que maneira eu me visto, se eu tenho uma necessidade muito grande de chamar a atenção. Isso é espírito imaturo e isso pode ser educado. Eu digo isso porque existe uma infinidade de pessoas, quase que 90% do mundo hoje tem uma necessidade de ter o seu minuto de fama, principalmente nas redes sociais. Então, isso se educa, a introspecção, porque observe que a angelitude são milênios lutando contra tudo isso que se falou aqui. Então, eu tenho que ir ao autoencontro, chegar em casa e encontrar-se comigo mesmo, sem ligar a televisão, sem acessar rapidamente o celular. Aí tem gente que chega, liga a televisão, liga o som, vai para o celular, a televisão está lá, ele está prestando atenção, ele não está prestando atenção. Ele só não quer o autoencontro, ele só não quer encontrar-se consigo mesmo. Ele quer fugir, ela quer fugir. Então é necessário esse autoencontro. É necessário compreender. E é necessário também fazer escolhas mais assertivas. Isso é o começo. Se você chegou aqui, é porque você se interessa por esse tipo de assunto. A partir de hoje, olha, que dia maravilhoso para começar. No primeiro dia do ano. Vamos começar analisando a mim. Eu analiso a mim, cada um de vocês a si mesmo, porque tudo isso que foi falado não é para botar uma bitola na vida do vizinho, não. Olha, fulano não está fazendo escolha certa. Não. É para pensar em mim. Quem vai evoluir sou eu. E um dia eu estarei indo ao encontro da minha consciência, por ocasião do processo da morte ou do desencarne, e Deus estará comigo. E qual é a resposta que eu vou dar se eu negligenciei os meus papéis aqui na Terra? Eu vou ter que começar tudo de novo, né? Que pelo menos não seja tudo, e em algum momento, em alguns desses papéis, eu tenha feito escolhas mais assertivas. Senão, o Pai repudia o pecado, mas ama o pecador. Que Deus nos abençoe.